Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho online que fazemos todas as terças-feiras pelo Centro Espírita Capitão Vendramini da Instituição de Amparo Arca de Noé. Lembrando que as reuniões públicas são aos domingos, das 19 às 20 horas. Nós temos também evangelização infantil, passo de cura, temos atendimento fraterno. Todos que tiverem interesse podem procurar a recepção da nossa casa. Antes de dar início à mensagem de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, por teu desejo de mim e sua equipe, pedindo que nos ampare, nos proteja para mais um mês, mais uma semana, com muito amor, paz e luz, nos protegendo, nos amparando, hoje e sempre. Todos os irmãos encarnados e desencarnados sejam muito bem abençoados por Deus nosso Pai, que assim seja. A mensagem de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. E a gente inicia com uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido, perfeitamente, até um único jota e um só ponto. Essas são palavras de Jesus. Nós vamos voltar lá no tempo de Moisés para entender que lei é essa que Jesus falava que não ia destruir. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu, nem embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas, sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Esse é o segundo mandamento. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado, terceiro mandamento. Quarto, honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Quinto, não matareis. Sexto, não cometereis adultério. Sétimo, não furtareis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Décimo, não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Essa lei é de todos os tempos, de todos os países e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos enraizados e os preconceitos hauridos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram ainda pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que tinha colocado em seus mandamentos: tu não matarás, tu não farás mal ao teu próximo, não poderia se contradizer fazendo delas um dever de extermínio,
As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, esse primeiro capítulo, esse primeiro item do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vem falar sobre o povo hebreu que tinha saído do Egito, que vivia sobre domínio escravo. E Moisés era o líder deles, que tirou esse povo da escravidão e levou para a Terra Prometida. Só que eles eram muito ignorantes, então para eles tudo era resolvido olho por olho, dente por dente. Ou seja, você fez mal para mim, eu vou fazer mal para você. Então, Deus escolheu Moisés para mostrar para aquele povo, através desses 10 mandamentos, que as coisas tinham que mudar. Que não podia matar, que não podia roubar e não podia fazer mal ao próximo. Então, Deus precisou de Moisés para isso. E eles precisavam acreditar que Deus era um ser punitivo, um ser severo, para eles poderem entender que aquela mudança precisava acontecer. Então, só assim eles obedeciam, sem fazer nenhum questionamento. Passado o tempo, surgiu Jesus, que veio com a missão de cumprir a lei de Moisés, mostrar para aquele povo da época dele que os mandamentos eram os mesmos, porém Deus não era um ser punitivo, severo, que era para ser feito com muito amor, tudo para com eles mesmos e para com o próximo. Então, o item sobre Jesus. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ao contrário, eles a modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está na lei dos profetas. Então Jesus veio pegar todos os 10 mandamentos que Moisés apresentou ao povo hebreu e transformá-las em 2 mandamentos principais: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resumiria todas os outros mandamentos: de não matar, de não roubar, de não desejar a mulher do próximo, de não desejar as coisas do próximo, não usar o nome de Deus em vão, não honrar pai e mãe. Tudo aquilo que eles não deveriam fazer. Deveriam honrar pai e mãe, usar o nome de Deus de uma forma correta e amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então, esses 2 mandamentos que Jesus colocou resumem todos os outros, inclui todos os outros mandamentos. Ele sintetizou em 2 mandamentos os 10 mandamentos promulgados por Moisés. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o único J, como a gente viu lá no início do Evangelho de Mateus. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse todo o seu cumprimento, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei
se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo. Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. Então Deus não faz diferença entre os filhos dele. A lei de Deus é para todos, independente das épocas, das eras do planeta que passou. Essa lei, ela é universal. Então, esses mandamentos promulgados por Moisés, que depois Jesus trouxe, sintetizaram os dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é para perpetuar por toda a eternidade, mostrando que nós devemos ter respeito para com o próximo e com nós mesmos, e principalmente com Deus. Então Deus não escolheu somente um povo para promulgar essa lei, mas sim todos os povos, indistintamente. E essas leis, elas deveriam ser colocadas em prática em todos os tempos, em todas as eras. E o planeta, como está se transformando, ele precisa passar por essa transformação, mas a lei precisa ser cumprida. Então, enquanto existir ainda o ódio, a ganância, o poder, a disputa, o planeta não desenvolve, não melhora. A gente precisa entender que essas leis precisam ser colocadas em prática sempre. A gente amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, para que a gente possa contribuir para a melhora do planeta. Assim a nossa evolução fica melhor. O papel de Jesus não foi de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. Então os profetas já haviam anunciado a vinda dele e ele veio cumprir essas profecias. A sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito, que era puro, e de sua missão divina. Mas no reino dos céus, ensinar-lhe os caminhos que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Então essa foi a missão de Jesus. Ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ainda ser compreendidas. Então naquela época Jesus limitou-se a colocar para o povo da região apenas o que eles tinham condições de compreender. Não falou tudo, porque eles não tinham ainda essa forma de compreender as coisas futuras, de outra vida, de outros mundos. Então Jesus se limitou a dizer apenas o que eles precisavam ouvir naquela época, naquelas circunstâncias. Falou de tudo, mas em mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então, naquela época ainda não podia ser falado tudo, porque eles não tinham como compreender. Então precisava que coisas novas surgissem e eles precisavam estar evoluídos o suficiente para compreender as novas ideias que Jesus vinha apresentar. E depois a gente vem falar sobre a terceira revelação, que é o Espiritismo, que é a nova ciência que vem revelar aos homens provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés e a do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários.
Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada, do contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão de forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera prepara o reino de Deus sobre a terra. E para encerrar, a gente vai falar sobre a Era Nova, que é as instruções dos Espíritos. Um trecho do Evangelho que explica sobre a nova era. O planeta vai se transformar, está se transformando e uma nova era vai surgir. Deus é único e Moisés, o Espírito de Deus, que Deus enviou em missão para fazer conhecer não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o gênero da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam o sentido, porque postos em prática, em toda a sua pureza, ela não teria sido então compreendida, mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como farol que deveria iluminar a humanidade, um caminho que deveria de percorrer. Então a gente começa com Moisés, continua com Jesus, e o Espiritismo vem confirmar através da caridade, do perdão, da tolerância, da paciência, da fé em Deus, da confiança que nós temos no Pai, tudo aquilo que Jesus falou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos daquela época. Os povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que precisasse perdoar um inimigo. Então eles não tinham essa compreensão. Então Moisés veio mostrar que Deus, se não fizesse o que ele queria, ele puniria. Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. São chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho as ideias de liberdade que percorreram e delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e discussões. Então a gente percebe que para a gente poder contribuir para a evolução do planeta, a gente precisa passar por vicissitudes, por desafios, por obstáculos, por situações muito difíceis, para a gente poder aprimorar o espírito. E aí, essas são as oportunidades que Deus coloca no caminho para a gente trabalhar a paciência, a tolerância, trabalhar o perdão, o amor ao próximo, a fé em Deus, a confiança. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ele veio cumprir a lei de Moisés, o Espiritismo veio reforçar tudo que o Cristo nos ensinou. Então a gente precisa aprender todos os dias a praticar essa caridade, a nos perdoar, a nos compreender, melhorar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para a gente poder levar para o outro aquilo que ele precisa. Essa é a verdadeira caridade. O amor, a tolerância, o perdão, a benevolência, a indulgência para com os mais necessitados. Essa era a mensagem que nós tínhamos para passar para vocês. Que Deus, nosso Pai, na infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, possa nos parar sempre
todas as épocas que nós vivemos. Que nós possamos ser melhores do que somos sempre, para a gente poder contribuir para a melhora do planeta que está se transformando para o mundo de regeneração. Tendo confiança em Deus, tendo fé na vida futura, praticando perdão, tolerância, paciência, benevolência para com todos os nossos irmãos mais necessitados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Nós possamos trazer esses ensinamentos do Cristo no nosso coração. Que todos tenham uma boa semana, um excelente começo de mês, que a gente possa refletir sobre essas palavras e trazê-las para o nosso coração, para a nossa vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada, até a próxima.